Fala comigo, jovens! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do E-Proteção, o seu canal de proteção veicular. E hoje trago a vocês, é uma honra trazer essa pessoa aqui hoje, é uma pessoa extremamente importante no ramo de proteção veicular, no ramo de associativismo. Ele é advogado especialista em terceiro setor, direito médico e odontológico. Se eu deixar aqui, vou ter uma lista para esse cara. Ambiental e minerário, casado, pai de 2 filhos. Seja muito bem-vindo, Renato Assis. Prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Guzmão, pelo convite. É um prazer estar aqui. Tenho visto muitos podcasts gravados aqui, muito interessante, muitos convidados legais. Bacana. E, enfim, é um prazer estar aqui com você novamente. Cara, como é importante receber você, uma pessoa de alto gabaritos. Você começou aí já tem bastante tempo, você foi o precursor, né, no ramo de advocacia aí dentro do associativismo. Me conta aí como que você chegou nesse setor. Bom, na verdade, eu cheguei até antes de ser advogado. Esse é um ponto mesmo? interessante que pouca gente sabe. Eu cheguei como diretor de associação de proteção veicular. Que isso? Na verdade, a proteção veicular pagou os meus estudos, pagou meu curso de direito. Então, por isso que eu gosto tanto da área, tenho essa gratidão grande para com essa área e aprendi literalmente fazendo igual tantos outros hoje em dia. Era uma época, né, da idade da pedra na proteção veicular. Sim. Então não existia prestador, não tinha assistência 24 horas, o ambiente jurídico era nebuloso, ninguém sabia o que aconteceria quando isso chegasse a essa discussão de legalidade. A crítica sempre existiu, né? Verdade. Ninguém sabia o que ia acontecer quando chegasse na justiça e eu acabei descobrindo, fazendo por mim mesmo, né? Então, comecei como diretor, totalmente no escuro, me formei advogado, aprendi bastante e estou aí até hoje. São quase 20 anos. É muito tempo. Bastante tempo. Cara, eu trouxe... É bom, importante eu falar contigo, porque eu gostaria de esmiuçar hoje um pouco sobre a regulamentação. É um assunto tão importante dentro do nosso setor. Eu queria entender um pouquinho como que você acredita que vai ser essa regulamentação no campo da proteção veicular? Bom, eu tenho uma opinião bem peculiar sobre isso, sei que muita gente compartilha dela, né, de que nós não precisamos da regulamentação. Na minha visão, Guzmão, a proteção ela já é regulamentada, nós já temos, nós não dependemos de mais leis, nós dependemos de cumprir as leis que já existem. Nós temos a Constituição Federal, o Código Civil e toda uma malha de legislações, né, federais, infraconstitucionais, que regulamentam adequadamente a área. Então, tem muita gente que fala, não tem uma lei específica. Não tem uma lei específica para a atividade dos camelôs, mas eles estão aí atuando. Sim. São poucas atividades, na verdade, uma minoria que tem leis específicas, e a proteção veicular ela não depende de leis específicas e de uma regulamentação. Ela já existe. O que nós precisamos, é o que eu tenho dito sempre, é de cumprir as leis que já existem. Eu acredito que esse é o grande desafio para quem está no segmento hoje. Sim. Essa questão da regulamentação, ela vem há bastante tempo, né? Por que está surgindo essa questão de que tem que ser regulamentado e quais são os pontos que são referência dentro da regulamentação hoje? Esse é o ponto. Né? Por que toda essa discussão, então, para regulamentar algo que não precisa ser regulamentado? Essa é a pergunta de $1 milhão. Na verdade, nós tivemos alguns primeiros movimentos no passado, porque a proteção veicular não é a primeira atividade a ser alvo de um mercado já estabelecido. Na verdade, a proteção ela remonta a antes do seguro. Ela é mais antiga que o seguro. O que muitas pessoas entendem que são ancestrais da modalidade de seguro empresarial são ancestrais da proteção. Né, do sistema de socorro mútuo, na verdade. Sim. Então, ele caminhou lado a lado com o seguro na história. Aqui no Brasil, nós temos uma regulação um pouco diferente. Né? Nós temos no exterior alguns modelos, a gente pode falar disso mais a seguir. Né? Sim. Aqui no Brasil, a gente tem um escopo um pouco mais reduzido. Agora, com o surgimento de uma nova modalidade, o crescimento dela na década de 80 e 90, o mercado já estabelecido, ele luta para garantir a sua reserva de mercado. Ela não quer um concorrente novo. Então veio essa crítica de não ser regulamentado, de ser algo pirata. E nisso algumas lideranças desse mercado, à época, entenderam como conveniente regulamentar. Né? Foi uma decisão tomada à época, né? Não critico porque era o que tinha para a época. Naquele momento era o necessário. Era um caminho mais viável na época. A questão é que
Hoje, o quadro é um pouco diferente. Hoje nós já entendemos que essa regulamentação ela é desnecessária. Mas, na época, a forma de fugir de toda essa crítica, né, o entendimento foi de que, tendo uma lei específica, um projeto de lei específico, nós sairíamos de toda essa crítica. Na verdade, isso não acontece. O mercado de produção veicular, como eu disse, ele não é o primeiro. Eu tenho um livro sobre o tema, nós vamos falar disso daqui a pouco. Eu tenho um capítulo que fala só de outros paradigmas, que passou pela mesma história, de novos mercados surgindo e tendo uma resistência do mercado já estabelecido, né? Então, as primeiras iniciativas de regulamentação vieram por esse motivo, né? Uma visão de que era necessário ter uma lei. Outras que vieram, Gusmão, eu já tenho uma crítica um pouco mais forte, né? Eu acho que vieram algumas iniciativas até por oportunismo de pessoas quererem se estabelecer como liderança no mercado e até arregimentar algumas entidades como fiscalizadora da atividade daquelas com o objetivo de ganhar dinheiro. Perfeito. Nós tivemos uma iniciativa de lei aqui em Minas há mais tempo, que uma entidade que articulou essa lei queria colocar ela como fiscalizadora e que, para ser legal, todos tinham que se filiar e pagar um pouquinho para ela. Então, é essa a minha visão sobre essas últimas iniciativas. E o grande problema, Gusmão, é que se nós não precisamos de uma lei, por isso que nós ganhamos tantas ações. Existem as ações da SUSEP, existe a crítica de ilegalidade, mas nós conseguimos ganhar muitas ações. Se fosse legal, a gente não ganhava nada, né? Não tem ninguém ganhando ação para sustentar tráfico de droga, tráfico de órgãos, né? Sim. Agora, o problema é que quando nós articulamos leis desnecessárias, nós temos um outro lado com poder muito maior econômico e de lobby para articular leis contrárias, para proibir. E nós passamos por isso nos últimos anos. Nós tivemos vários projetos de lei, acredito que 7 ou 8, para regulamentar, nenhum foi adiante, porque você precisa de lobby, você precisa de poder econômico, você precisa de grana para fazer as coisas andar no Congresso. Tanto no bom quanto no mau sentido. Verdade. Né? E nós não temos isso, infelizmente. É um mercado que tem que amadurecer muito ainda. Tem gente que encontra dinheiro para muita coisa, mas para isso o saquinho fica vazio. Sim. Né? Agora, o outro lado, ele articula. Ele coloca dinheiro com uma facilidade muito grande. Isso aconteceu. Nós tivemos um projeto de lei que foi uma grande ameaça até os últimos anos. Felizmente, o autor do projeto não se reelegeu na última legislatura e o projeto foi arquivado. Então, o projeto que foi mais longe até hoje, ele fingia que regulamentava, mas ele proibia, porque ele criava regras impossíveis. Sim. E não seria também a primeira vez. Nós já tivemos outras atividades no nosso país que o melhor jeito do mercado contrário acabar com ela foi regulamentar, criando regras impossíveis. Então, é uma coisa muito inteligente. Tanto que teve a adesão de parte do nosso mercado para trabalhar a favor do projeto, achando que, de fato, era uma regulamentação. Mas, na verdade, regulamentava, transformando em seguro... Era um cavalo de Troia, né? Era um cavalo de Troia, exatamente. Então, essa é a minha visão. Nós não precisamos de mais leis. Nós precisamos, na verdade, chama atenção mais uma vez, de cumprir as leis que existem. Esse é o grande desafio do nosso mercado. Perfeito. E então, você acredita que a regulamentação seria um atraso, digamos assim, nesse nicho? Por que a gente não precisa? Eu diria que é o fim. A regulamentação, da forma que veio através do PLP 1519, que é esse último projeto, ele seria o fim da proteção veicular. Porque, na verdade, regulamentava com o nome de proteção algo que seria restrito a companhias de seguro registradas na SUSEP, algo que teria que ter cálculo atuarial, etc., atender a todas as regras do seguro, transformar o produto em um produto de seguradora. As associações iriam desaparecer. Teriam que se sumir. E, na verdade, quem poderia vender é só o corretor de seguro. Né? Então, na verdade, é um cavalo de Troia. Sua definição foi perfeita. Perfeito. E por que você acredita, Renato, que existe tanta perseguição contra o associativismo, tendo em vista que o associativismo já vem antes mesmo do seguro, essa perseguição de seguradoras, do próprio Congresso? Por que existe essa perseguição? Eu acredito que muito disso é uma questão de mercado, é uma questão normal, né? A partir do momento que as associações expandem sua atuação e começam a atuar até em veículos fora daquele perfil inicial, que era o veículo que não era aceito por seguradora, começa a incomodar um pouco o mercado. Eu não digo nem das seguradoras, não, porque o seguro de automóvel é um dos menos interessantes para a companhia. É o menos interessa a ela. Sim, mas na verdade o grande incômodo é dos corretores de seguro, né? Muitos corretores que viviam sem trabalhar, né? Na verdade, o corretor tinha ali uma carteirazinha de 30, 40 renovações por mês. Às vezes ancorava essa renovação na plataforma, não tinha que fazer nada. Quando ele pede 10, 15, 20, 30 clientes para proteção,
ele começa a ter um incômodo. Sim. Então tem essa parte mercadológica, que é uma coisa natural, é uma coisa de mercado, mas tem também um pouco de responsabilidade do próprio mercado. Sim. Porque, e eu não digo isso restringindo só a proteção veicular, acredito que isso está em tudo. Uhum. As associações, muitas delas, Guzmão, aí quando eu digo que o mercado precisa cumprir as leis que já existem, eu digo isso com um tom crítico muito forte, porque a maioria não está cumprindo. Nós Perfeito. vemos hoje associações que não trabalham como associações. Esse é o ponto. Associações de proteção veicular, o socorro mútuo precisa ser um grupo restrito. A maioria não é. Né? Ela precisa, de fato, atuar como associação. Você ter um CNPJ de associação não significa que você significa que você parece. Sim. Agora, uma coisa é o que é e não o que está escrito que ela é. Né? Se você pegar uma vaca, ela tem rabo de vaca, tem focinho de vaca, tem orelha de vaca. Sim. Amigo, você pode chamar de cavalo, de bode, do que for. São as características que fazem ser o que é. E hoje, muitas associações trabalham como empresa, né? Os diretores atuam como donos. Então, querido, é uma empresa. Talvez seja por isso o calcanhar de Aquiles, né? Que Exato. veio essa questão da regulamentação. Exato. E, na verdade, quando você pega uma associação e você vê o produto, vamos chamar assim, o produto, o benefício que ela oferece, Sim. e tem todas as características de seguro, amigo, é seguro. Perfeito. Então, você tem associações que não atuam como associações, vendendo e não oferecendo algo que é um produto e que não é um benefício, e que é seguro e que não é proteção. Daí a grande crítica. Nós temos uma grande parcela do mercado atuando dessa forma e nós temos diretores vivendo igual popstars. Na verdade, eles não querem ser diretores, querem ser popstars, né? E aí eu não preciso entrar em detalhe, vira uma coisa bizarra. Não é uma associação, não é proteção veicular, não é socorro mútuo. É seguro através de uma pessoa jurídica que não poderia vender aquele produto. Perfeito. Então, esse é o grande problema. Eu diria que tem a questão da regulamentação, e a regulamentação que eu vejo sim como necessária é a na qual as associações passam de fato a atuar como associações ou cooperativas, caso sejam cooperativas, Sim. os diretores atuar como diretores e configurar de fato o seu benefício com as características de socorro mútuo e não de seguro. Essa é a regulamentação que nós precisamos, ou seja, atender o que já existe, não criar leis, até porque, né, pela prática de muitos, seriam mais leis para serem também desatendidas. Sim, e pegando esse gap que você falou aí dos diretores, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre quais são os deveres e direitos dos diretores do associativismo, porque a gente vê muita gente fazendo qualquer coisa, então gostaria que você colocasse aí um ponto importante sobre os diretores e o papel importante dos diretores nesse perfil, né? Eu gosto de comparar o diretor com o síndico de um prédio. Na verdade, ele é o gestor de uma massa na qual ele não é dono. Sim. Né? Ele é uma parte integrante de algo que pertence a um universo de pessoas. Quando nós falamos de terceiro setor, muita gente atua sem saber o que é. Né? E isso também não é uma característica única do mercado de produção veicular. Eu atendo grandes entidades de terceiro setor pelo país afora, que eles também, quando eu falo terceiro setor, eles não, mas no meu caso eu sou uma ONG. Ok, uma ONG é terceiro setor. Terceiro setor. Não, eu sou uma fundação. Né? Não, você é terceiro setor. O que é terceiro setor? É o que não é o primeiro, que é o público, Sim. e nem o segundo, que é o privado. Tem um pouco de característica do primeiro, tem um pouco de característica do segundo. Né? E você é parte integrante desse sistema e você é o gestor, você não é dono. Eu acredito que o principal desafio que os diretores de associações, não só de produção veicular, mas de várias atividades, têm que entender é isso, eles não são donos. Na verdade, quando você age como dono, você está abandonando todos os princípios que regem o seu papel, sua atividade, está ultrapassando as suas atribuições estatutárias e está entrando num risco muito grande. E assumindo o risco, inclusive, de responder civil criminalmente. Perfeito. Então, acredito que o principal ponto que os diretores têm que entender é esse. Se você tem um associado ou um cooperado que paga uma parcela mensal para ter a proteção do veículo dele, é totalmente contraindicado você sortear carro zero para quem é vendedor, você chamar artista internacional e pagar milhões para tocar numa festa sua. Utilizar esse dinheiro, né? Isso é bizarro. Tipo de quem decidiu isso? A menos que a Assembleia Geral decida. Você leva isso à Assembleia e vota. Olha, vamos trazer um cantor aqui trazer famoso. Cantor Michel Teló para cantar no aniversário do Chacrinha. Se a Assembleia aprova, já está errado. Sim. Você, pelo menos o erro não é seu, o erro é de todos. Então, uma coisa importante que eu gosto de levar para os diretores é a Assembleia é a melhor ferramenta de proteção que você tem.
toda decisão complicada que você tiver que tomar, leva para a Assembleia. Porque quando os associados decidem, você divide a sua responsabilidade com eles. Sim. O problema é que o que muitos querem fazer é se levar para a Assembleia e não aprova. Né? Sim, e aí acaba fazendo de forma totalmente consciente, né? Às escondidas, tomando decisões com dinheiro de terceiros. São pessoas que certamente criticam os governos que nós temos, né? De fazer uma gestão fraudulenta, uma gestão, né, totalmente equivocada dos propósitos que deveriam ter com dinheiro público, mas, na verdade, fazem o mesmo. Sim, o telhado também é de vidro, né? O telhado também é de vidro. Então, eu acredito que o principal ponto é esse. Você é diretor de uma associação ou de uma cooperativa, atenda ao que diz a lei, ao que diz o estatuto, divida a responsabilidade, divida principalmente as decisões, sobretudo as mais críticas, né? Com os demais associados. A ferramenta é a Assembleia Geral, né? Tem que convocar os associados e levar sempre para a Assembleia. Perfeito. Cara, muito, muito bom e muito importante você falar isso. E queria te fazer uma outra pergunta também, que qual que seria a diferença hoje entre a associação e a cooperativa? A gente tem visto muita gente falando em cooperativa e que vai virar cooperativa e que tem que ser associação. Qual que é a diferença entre uma e outra? Bom, a diferença é imensa, né? Eu falei que de terceiro setor, as cooperativas, elas não fazem parte desse terceiro setor. A cooperativa está no setor privado. A cooperativa ela tem objetivo de lucro, ela tem fins lucrativos, né? Então, a proteção veicular, o socorro mútuo, ele cabe numa cooperativa, sim. Você tem que renunciar a alguns princípios, sobretudo de lucro. A cooperativa pode ter lucro, mas o lucro é totalmente inconcebível no socorro mútuo. Perfeito. Então, uma coisa não encaixa na outra. Existem muitas cooperativas, essa é a minha visão, muitas pessoas discordam, inclusive eu tenho clientes que são socorro mútuo, estão em cooperativas e tudo bem. Eles têm um posicionamento jurídico, eu não diria que o meu é absoluto, né? E caso seja um dia discutido na justiça, aí a gente descobre em cada caso, né, quem estava certo. Então, existem entidades de socorro mútuo, de proteção veicular, que são cooperativas. Qual a atenção, né, que é principal que as pessoas têm que ter hoje em dia? Primeiro, ainda que você decida tocar isso numa cooperativa, a estrutura é totalmente diferente, né? Esse discurso que existe hoje no mercado de que todo mundo tem que virar cooperativa, em primeiro lugar, uma associação não vira uma cooperativa. Não tem como, né? Não tem como. Você tem que encerrar a associação e criar uma cooperativa. Show. Na associação, você tem um certo conforto na gestão, porque os associados sabem que eles são associados e a associação não tem finalidade de lucro, eles não têm nada para receber. Então, você consegue, no final do ano, aprovar as contas ou não aprovar igual muitos fazem, né? Você não tem ninguém batendo na sua porta para querer saber, número 1, cadê a minha parte? Porque na cooperativa, eles têm direito a uma parte do lucro. Então, no final do exercício de uma cooperativa, todos os cooperados vão querer saber, Guzmão, cadê a minha parte? Se o Guzmão fala assim, não teve lucro, eles vão querer conferir tudo para saber. Eu diria que isso é um grande problema. Primeiro, estruturalmente, já que, conforme dito, no socorro mútuo não pode ter lucro. É o rateio in natura, sem lucro. Perfeito. Agora, se você se aventurar a entender o contrário, você vai ter que explicar para os associados por que você está ganhando dinheiro e ninguém mais. E isso é um grande problema, né? Ainda mais hoje, né? As redes estão aí justamente para mostrar que está usando e utilizando mesmo, né? Exatamente. Então, tem um discurso muito forte de transformar em cooperativa. Eu acredito que pelos objetivos errados. Eu respeito quem tem o posicionamento contrário de entender que cooperativa é um modelo aplicável. Tenho clientes que optam por cooperativa, só que essa conversa de migração de modelo de associação para cooperativa é uma coisa para pensar bem, porque para fundar uma associação, você precisa de 4 ou 5 diretores para compor a diretoria e o conselho fiscal. Sim. Ah, o meu advogado falou que eu faço com 1. Ah, eu faço até sem nenhum. Fazer errado, dá para fazer. A questão não é dar para fazer, é fazer o certo, né? Perfeito. Cooperativa, você precisa de 20 fundadores. A aprovação de contas das cooperativas é em uma assembleia com a presença de um fiscal da central cooperativa. A gestão é toda diferente. É um procedimento totalmente diferente, né? Tem um órgão, muitas pessoas falam isso, né? A cooperativa ela tem um órgão acima, que é o OCB. Sim. A associação não tem. Sim, tem um órgão, só que ele é contrário ao socorro mútuo. Ele já se manifestou. Então, você tem um órgão acima de você que é contra a sua atividade. Que não aprova. Então, eu tenho minhas dúvidas, respeito quem tem um posicionamento contrário, mas, na minha visão, é uma discussão natimorta. Falar sobre o modelo de cooperativa como o futuro e não como associação.
Sim. Até porque regulamentando ou proibindo, nós temos essas possibilidades. Pode vir uma lei que regulamenta, né? Tem muitos com essas iniciativas, daqui a pouco aparece mais uma, duas leis aí, que pode ser aprovada, né? É aprovada tanta coisa que não devia. Agora, nós podemos também ter a proibição. Agora, eu não vejo acontecendo, posso estar enganado, mas eu não vejo acontecendo, proibir para associação e permitir para cooperativa. Tá? Pode acontecer, mas eu não acredito. É pouco viável, né? É muito pouco provável, né? Muito pouco provável que aconteça. Perfeito. Por falar na questão judicial, né? Essa semana aí tivemos algumas surpresas no STF. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa decisão do STF, sobre as associações, porque muita gente ficou assustado quanto a isso, né? Se você pudesse discorrer um pouquinho, o que aconteceu? Bom, nós tivemos nos últimos anos 4 leis estaduais que foram aprovadas, né? Foi Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro e eu não tenho certeza se é Sergipe ou Alagoas. Não tenho certeza. Tem mais uma lei que foi aprovada. Bom, enfim, com a aprovação dessas leis, muitas pessoas comemoraram dizendo que já estava regulamentado. Estava regulamentado, né? Eu vi advogado fazendo post, comemorando, gravando vídeo. Verdade. Né? Os mais rápidos, para você ser o primeiro, você tem que ter certeza do que você está fazendo, né? Verdade. Teve alguns aí que comemoraram a regulamentação. E a internet não perdoa, né? É isso aí. Não foi regulamentado. Na verdade, essas leis regulamentavam direitos dos consumidores das associações. Foi uma jogada inteligente dos articuladores dessas leis, né? Porque você cria uma lei estadual que, de certa forma, ajuda a sustentar a atividade como legal. Porque, como eu disse, que você não tem leis regulamentando, eu falei no início, atividade de tráfico de droga, de tráfico de órgãos, né? Sim. Então, ajuda a falar, olha, a atividade dos associados ou consumidores, né? A via que eles encontraram foi como consumidor. Quando você fala desses associados, ter uma lei que sustenta seus direitos, você ajuda a criar um contexto de legalidade. Só que a lei não fazia nada mais do que isso, ajudar a criar um contexto de legalidade. Ela não regulamentou. Sim. Né? Era uma cortina de fumaça, isso, né? É a competência federal, não é estadual. Mas, enfim, foram bem-vindas. Sim. O alerta que eu fiz na época foi essa. Gente, a atividade não está regulamentada através dessas leis. Ela já era regulamentada em primeiro lugar e essas leis ajudam. Sim, muito pouco. Né? Ajudam mais na discussão, na dialética, de falar, olha, tem até lei estadual em 4 estados, né? Mas não resolve o problema. Esse foi o meu discurso na época. E da mesma forma, essas leis caírem não muda nada, então não desregulamenta. Né? Não faz diferença, né? Não faz muita diferença. Então, as leis foram cassadas, né, no STF, mas essa manifestação não tornou ilegal, né? Ela não desregulamentou, visto que essas leis não regulamentaram. E engraçado que muita gente comemorou na época e hoje tem muita gente que comemora também que foi basicamente desregulamentada. E não faz sentido, né? Não tem função nenhuma, né? Esse é o ponto. Tem muita gente reclamando, falando assim, agora tem corretor de seguro, tem gente contrária ao mercado, comemorando, tem reportagens, né? Obviamente muitas delas pagas, saindo. Eu falei, gente, mas o nosso lado fez o mesmo quando as leis foram aprovadas. Saiu falando que regulamentou, teve gente que colocou no site, mandou pro associado, tá legal agora. Pô, quer dizer que não estava antes. A gente tem que pensar, né, no que fala. Porque essa pessoa para quem você falou, olha, agora tá legal, e quando a lei cai agora, você vai falar que tá ilegal? Então você tem que mudar o discurso. Então, nós não dependíamos delas, né? E a saída de cena dessas leis não muda muita coisa para a gente. Na verdade, continua praticamente a mesma coisa que estava antes dessas leis, né? Exatamente. E, doutor, existe alguma boa notícia para os próximos anos nesse mercado de associativismo? O prognóstico meu ele é sempre otimista, né? Nós temos que tomar cuidado, essa é uma pergunta interessante, Guzmão, porque nós estamos vivendo dias sombrios. Tem muita gente criando problema para vender solução. Eu tenho ouvido algumas conversas aí assustadoras, né? Então, eu não vejo grandes problemas. Tem gente que fala que a SUSEP está agindo diferente, que a SUSEP agora está pegando todo mundo. A SUSEP sempre fez isso. Nós sempre tivemos o inconveniente das ações, tanto administrativas quanto judiciais da SUSEP. Sim. O que eu acredito que mudou é que agora a SUSEP esbarrou em pessoas mais barulhentas. Né? Eu tenho muitos clientes que sofreram muito com as ações da SUSEP. Nós tivemos muito trabalho nos últimos anos para resolver a situação de alguns. E eles bancaram o próprio problema e resolveram o próprio problema.
Agora, existem pessoas no mercado hoje que a hora que é a vez delas, quando foram os outros lá no passado, elas não estavam nem aí. Né? Sim. Que o Gusmão se vire com o seu problema. Né? O problema é só dele, né? É isso, pouca farinha, o meu pirão primeiro. Sim. Agora, quando o problema é meu, o Gusmão me ajuda, você, todo mundo vem cá. Preciso de ajuda de todo mundo, junta... As instituições que a pessoa talvez nunca apoiou, vem cá, a instituição, federação A, B, C, todo mundo. Nós temos que... Aí que é que todo mundo se mobiliza. Aí é nós, né? Aí é nós, aí não é eu, né? E o problema é que aí aparecem os oportunistas, que é o que tem muito por aí também. Sim. E hoje querendo vender soluções para alguns milhões que não fazem o menor sentido. Né? Então, eu vejo dias sombrios por isso. Não pelo ambiente mercadológico, pelo ambiente jurídico. Não tem nada que sinaliza, né, o fim da atividade. Eu respondo essa pergunta, Gusmão, tem 20 anos. Eu tenho clientes que falam... Amigos na época, né, quando eu era diretor de associação, Sim. E clientes de muitos anos para cá. Renato, vai acabar? Eu falo, não, Renato, a gente tem mais 5 anos... Não vai acabar, eu não vejo isso acabando. Não é assim que funciona. Claro, pode acontecer, eu não acredito. E o que eu falo para eles é, cuida do seu negócio. Entendeu? Faz o que é certo, né? É isso, porque eu vejo até isso. A maioria de pessoas que querem cuidar do negócio dos outros, mas não cuida do próprio. Está fazendo tudo errado. A hora que o problema esbarra em você, você tem muita dor de cabeça. Mas não é porque o bicho é feio, porque a SUSEP agora pega mais pesado. É porque você está fazendo errado. Verdade. Né? Então, o que eu falo sempre para esses clientes mais assustados com esses discursos de apocalipse que aparece, cara, cuida do seu negócio, olha para dentro, para de olhar para fora. Sim. Olha para dentro, as leis estão aí, as orientações eu passo, segue que um dia o problema esbarra em você. Isso é inevitável. Só que se tiver tudo certinho, a gente resolve. O que eu preciso é que a associação funcione como associação ou cooperativa, se for o caso, é que o benefício seu tenha características de socorro mútuo. Né? E tudo se encaixa onde deve, que a atuação seja correta, que a contabilidade seja correta, o que você ganha seja correto também, da forma correta, transparente. Né? Isso estando certo, a gente passa pelos problemas. Pode ser Polícia Federal, pode ser SUSEP, MP, o que for. Não precisa ter medo, né? Se você anda correto, não precisa ter medo. Isso, mas tem que andar correto. Eu acho bacana porque a própria palavra de Deus fala, para o justo não precisa de lei. Se você é justo, cara, tá correto, não tenho que temer. Eu vejo muita gente temendo, talvez porque esteja em um formato de ilegalidade, né? Pegando esse gancho aí, eu queria falar, hoje a gente tem proteção veicular, cooperativa, associativismo, seguradoras. Isso em outros países, como é que funciona, cara? Porque a gente tem tanta diversidade aqui, isso em outros países tem alguma diferenciação? Na verdade, em outros países, Rômulo, tem mais opções do que aqui. Tá? A história do seguro no Brasil, a história da proteção patrimonial no Brasil, ela teve uma guinada na época da ditadura muito interessante. Tá? Sim. Nós temos no exterior, na maior parte dos países, né? Na nossa região mesmo aqui das Américas, é só o Brasil e o poderoso Panamá que não tem o seguro mútuo. Eu vejo muita gente falando as mútuas, nós não somos mútuas. Sim. Nós somos entidades de socorro mútuo. Mútua é outro negócio, que existe em muitos países pelo mundo, na maioria deles. Nós temos o seguro empresarial, que é o seguro que nós conhecemos, né, que é o seguro lá da Porto Seguro. Nós temos o seguro mútuo, na maioria dos países, não aqui. E temos o socorro mútuo, que é a proteção veicular. Perfeito. Nós tínhamos essas modalidades no Brasil. Muitas das grandes companhias de seguro aqui no Brasil que nós conhecemos, elas são mútuas em quase todo o mundo. Aqui, elas são sociedades anônimas, porque a nossa lei fechou a porta do seguro mútuo em 1966, através do Decreto-Lei 7366, que regulamentou o mercado de seguros, estabeleceu a SUSEP e fechou essa porta, né? Proibiu o seguro mútuo. Então, nós temos no exterior uma modalidade a mais, que é a modalidade que eu diria que é um híbrido entre o seguro empresarial e o socorro mútuo, que é o seguro mútuo que funciona através das companhias de seguro que nós conhecemos, mas lá fora é um pouquinho diferente. Tá? Tem uma instituição, um órgão mundial, chama ICMIF, né? Ela congrega instituições de seguro mútuo no mundo inteiro. Eu já fui em alguns congressos, eu fui no congresso, o primeiro foi em Londres, que é o Mundial. Uhum. Fui num segundo Mundial na Nova Zelândia e participei de um ICMIF Américas na Colômbia. E esse ano nós temos a oportunidade de ouro, Gusmão, que vai ser em Belo Horizonte. O ICMIF Américas. Acredito que vai ser em setembro em Belo Horizonte. É um evento muito restrito, não são todos que conseguem participar.
né? Sim. Mas é algo para as pessoas buscarem conhecer um pouquinho sobre o seguro mútuo, e eu acredito que a grande luta nossa deveria ser para o retorno do seguro mútuo no Brasil, porque o socorro mútuo ele já é regulamentado, né? O seguro empresarial também, mas aí é uma luta ainda maior, né? Sim. Essa mudança que teve em 66 através do Decreto-Lei 7366 foi uma articulação muito grande já para fechar essa porta, porque o seguro através de SA ele é muito mais lucrativo para as companhias. Então, eu acredito que essa aí é uma montanha muito mais fácil da gente, muito mais difícil de mover do que segurar o mercado de socorro mútuo como está. É o lobby, né? Que tem que precisar ali para chegar e aceitar que entre outra nomenclatura aí, né? Isso. Pegando isso aí também, falando contigo, o que você vê aí, grandes mídias, né? Grandes advogados hoje falando, como que você lida com a concorrência hoje? A gente vê que tem tantos players no mercado hoje, depois desse boom da internet aí. Como é que você lida com essa concorrência? Eu não lido. Na verdade, eu não me Você preocupo. não liga, né? Eu não me preocupo com a concorrência, eu olho para dentro do meu negócio e eu acredito que todas as soluções, os desafios que eu tenho estão lá. Sim. Né? Eu já perdi muito tempo, não com concorrência, esse tempo eu nunca perdi, mas eu já perdi muito tempo olhando para fora, participando de movimentos, de federações, etc. E hoje eu dedico meu tempo aos meus clientes, para a minha equipe e para o direcionamento dos meus negócios. Uhum. Eu acho concorrência sadia em qualquer mercado. Acredito que lá atrás tínhamos poucas opções de advogados, né? Hoje nós temos mais e eu fico muito feliz com isso porque é uma régua, né, de medição, de comparação. Muita gente saiu da sua base, né? Muita gente saiu e virou advogados dentro da sua base mesmo, né? Sim, eu não vejo problema nenhum nisso, né? É uma coisa natural. Se eles aprendem a fazer algo no meu escritório, eu vejo com total naturalidade que eles saem e continuem fazendo. Eu não esperaria algo diferente. Né? Uma pessoa passar 3, 4, 5 anos dentro do meu escritório, lidando com esse mercado, aprendendo tudo e sair e ser obrigado a fazer uma coisa diferente. Então, não vejo problema, não vejo deslealdade, né? Nenhuma Faz parte nisso. do mercado. Faz parte, né? E o mercado ele não é grande, ele é imenso. Tem espaço para todo mundo. Eu não me atenho a essa área também. Tem concorrente em todas elas. Eu atuo na área da saúde, atuo na área de ambiental e minerário também. São áreas que eu atuo. Já houve muita crítica, inclusive. O Renato está abandonando produção veicular, que agora ele trabalha com médico, hospital, trabalha com mineradora. Eu acho que ter habilidade para fazer mais de uma coisa ofende quem não tem habilidade nenhuma. Perfeito. Né? Sempre incomoda, né? Incomoda. Eu faço muito bem. A gente tem um destaque nacional nas 3 áreas. A área de ambiental foi a última que nós abrimos em 2 anos, atendendo 7 grandes companhias hoje. Eu conheço advogado que está na área há 10, 15, não atende nenhuma. Sim. Então, eu só peço desculpas, né? Peço licença quando eu chego, o que a gente faz, o que eu faço, eu me dedico muito. Eu acho que a minha marca é essa. Sim. Tem muita gente que fala que é qualidade. Não, eu acho que a minha grande marca é dedicação. Eu lido muito mal com serviço mal feito, né? Com coisas mal entregues. Então, estou sempre tentando melhorar, aprimorar. E por isso que eu não tenho tempo, na verdade, de olhar para fora. Como que eu lido com os concorrentes? Eu não lido porque eu tenho tanto trabalho lidando com a minha equipe, lidando com os meus clientes e com os meus desafios, que não sobra muito tempo para olhar para fora. Sim. Mas tenho uma relação ótima com a maioria deles, né? E não vejo problema nenhum nessa concorrência. Show de bola. Perfeito isso que você falou. É muito importante. A gente sabe que quanto mais a gente faz, mais a gente vai ser criticado, mais a gente vai ser exposto, né? E por falar nessa exposição, a gente vê esse boom da rede social aí. E eu queria que você explanasse um pouquinho sobre os perigos da rede social, porque às vezes muita gente fala coisas que não procedem, né? E isso causa um perigo tanto para o associativismo quanto para a própria pessoa, né? Esse ponto é interessante, né? Eu vou te contar uma história aqui ótima que aconteceu há alguns anos, né? Inclusive, o meu cliente, que é o ator principal dessa história, é um grande amigo. Se ele estiver vendo a gente aqui, um grande abraço, né? Ele certamente vai lembrar da história. A gente já deu risada disso muito. Há alguns anos, um grande cliente, um grande parceiro meu, ele mandou uma mensagem para mim, falou que queria discutir a rescisão do nosso contrato. E eu falei, caramba, o que está acontecendo? Né? Aí eu fui falar com ele, liguei para ele, falei, deixa eu entender, né? O que está acontecendo, cara? O que não está legal? Aí ele, cara... Aí eu entendi, né?
Porque quando eu recebi essa notícia dele pedir rescisão, eu falei, caramba, cara, eu não estou entendendo mais nada. É um cliente, eu tenho um hábito, Guzmão, no meu escritório, de medir resultado. Cada cliente meu recebe no início do ano seguinte um gráfico de pizza falando o que ele ganhou, o que ele perdeu, qual foi o risco jurídico dele e quanto que a gente ganhou e quanto que perdeu. Muito bom. Quem entrega resultado não tem medo de mostrar. Perfeito. Né? Então, o resultado global eu coloco no meu site sempre. Quem entra lá vê na rede social, no site, o alcance nosso do último ano. Seja bom ou seja ótimo. Sim. Porque ruim nunca foi. E esse cliente ele teve uma entrega... Aí eu digo nas ações comuns do dia a dia. Ele teve 40 e poucas sentenças no ano, que é um volume grande. Sentenças, né? Sim. O número de processos é bem maior. Só o que foi decidido naquele ano. 40 e poucas, e nós entregamos 93% de resultado nessas ações do dia a dia. Nossa, ele teve, nos 2 anos anteriores, uma ação da SUSEP que nós ganhamos. Ele teve uma ação uma ação crime, né? Um processo criminal do MPF, decorrente de uma investigação da PF que nós ganhamos, e uma multa aplicada pela SUSEP que nós caçamos. Guzmão é um cara... Eu não sei se eu tenho outro que eu entreguei tanto resultado. E ele pediu. E pediu para sair. Ele não pediu para sair. Né? Ele falou, eu tô querendo sair. Aí eu falei assim, será que ele tá carente? Eu vou conversar com ele. E quando eu fui entender, ele falou, Renato, você não vem aqui e tudo? Eu falei, amigo, mas nos últimos 6, 7 anos de parceria, que dia que você falou, Renato, eu preciso de você aqui que eu não vim? Não, mas você não vem por acaso, assim, passando aqui, vem aqui tudo. Tá procurando você não vem almoçar comigo e tal. Aí eu falei assim, cara, enquanto você não vem, Renato, tem advogados que vêm aqui 2, 3 vezes por semana me chamar para almoçar, para dar uma volta de carro, para ir no boteco, entendeu? Aí eu falei com ele, olha, eu posso te dar uma dica como advogado? Contrata esse cara para almoçar com você, para ir para a resenha. Mas eu deixaria os processos comigo, porque ninguém vai te entregar esse resultado. Não. Esse ponto que você está colocando de você não vem aqui por acaso é porque eu não tenho tempo, querido. Não é com você. Eu não tenho tido tempo para fazer essa visita casual para minha esposa e para os meus filhos. Você é um cara legal, mas você não está com essa bola toda. Né? O tempo de sobra eu tento dedicar para minha família. O que eu quis passar para ele é isso. E pelo contrário, né? O tempo que eu tenho é dedicando a resolver os seus problemas, né? Exato. É fazendo o meu trabalho, coordenando a minha equipe para entregar esse resultado fantástico que você tem, que poucos têm. E no final, não sei se ele contratou se ficou na amizade, mas cada vez que me chama, eu vou. Cada incêndio que tem eu apago, mas não sobra muito tempo, de fato, para visita social. Sim. E eu perguntei para ele, o que você espera de um advogado? É vir aqui, passar aqui de vez em quando? Cara, que carência. Eu entrego o resultado, entendeu? Nem os meus amigos, te acho muito legal, mas nem os meus amigos de 20 anos, eu tenho feito essa visita casual, porque não sobra tempo, porque eu estou trabalhando. Você perguntou sobre rede social, né? Sim. Qual o impacto? Eu vejo um impacto grande em tudo, não só na produção veicular. E esse é o grande problema. Trazendo esse paradigma, eu acredito que ele não foi o único que teve essa ideia, que sentiu essa ausência, essa carência. E outros podem ter simplesmente mandado uma rescisão para o meu escritório. Sim, sem falar nada, simplesmente nada. Mandou uma rescisão. O Renato não vem aqui. Fulano vem aqui 2 vezes por semana. Deve estar com tempo esse fulano, né? Sim. E, vou mudar, que eu vou ter mais atenção. Mas será que tem resultado? Eu acho que o grande X da rede social é esse, né? De manhã eu estava num escritório hoje, lá na Savassi. Eu tenho um grande amigo que está lançando um fundo de investimento pela XP. Um negócio fantástico. Show. E ele é um puta economista, né? Ele é muito amigo do Paulo Guedes, inclusive. Está aqui em Belo Horizonte só para o lançamento desse fundo. Nó, bacana. É um negócio fantástico. E ele falou para mim, ele tem um filho, né, de 17 anos, né, uma idade crítica. Ele falou que o filho dele falou assim, papai, o que é tal coisa? Perguntou alguma coisa de economia para ele. Ele contou isso para a gente hoje de manhã. Sim. E o pai dele falou, ele respondeu, e o pai dele falou, não, tá errado. Tá errado? Por quê? Aí ele mostrou um vídeo do Felipe Neto falando de economia, com cabelo verde. Nossa. Né? Meu Deus. Esse é o problema da rede social. Ele, papai, quantos seguidores você tem? Aí o pai dele entendeu, né? Falou assim, não tem nenhum, não tem nem Instagram. Pois é, Felipe Neto tem não sei quantos milhões, 4 milhões, 5 milhões. Falei, então tá bom. Esse é o problema da rede. Eu pago escola para o menino, eu pago faculdade, aula particular, para ele vir falar de economia comigo e mostrar Felipe Neto. Por conta de seguidores, cara. Né? Então eu vivo isso, eu vejo, por exemplo, o mercado da saúde que eu atuo. Hoje as pessoas escolhem um cirurgião plástico
Não por indicação, pela conversa, pela consulta, pelo histórico dele, mas escolhe pelo número de seguidores. Sim. Nós vimos aí o Dr. Bumbum há alguns anos, né? O impacto, Verdade, ele operava cara. na sala de casa, era uma coisa bizarra, mas tinha muitos seguidores e as pessoas operavam com ele. Era famoso, né? Então eu acho que a rede social ele tem esse impacto, né? O brasileiro ele tem esse problema. Hoje quase ninguém fala do Facebook mais. O Facebook continua sendo a principal rede do mundo, mas aqui no Brasil Sim. não. Aqui é o Instagram. Você sabe por quê, Guzmão? Ostentação, né? Preguiça. Porque o Facebook é leitura. O Instagram é visual. Sim. A pessoa lê o título e não lê o resto. Então Verdade, cara. nós somos um povo preguiçoso que não quer informação. Se eu estou numa mesa discutindo com alguém e o assunto passa por economia, eu fico calado rapidinho, pesquiso aqui, olho o Instagram de alguém, vejo só o título e falo uma puta de uma asneira. Extremamente manipulável, né? É. Hoje a rede se tornou extremamente manipulável. E aí eu fico pensando assim, cara, quantas pessoas contratam outras pessoas somente pela quantidade de seguidores que você tem? Exato. Isso pra mim é quase que um absurdo, né? É um absurdo. E, na verdade, um ponto interessante para ser pensado, aí sim, em especial, falei, essa crítica minha ela é global. As pessoas medem por conta do número de seguidores em todas as áreas. Até, Guzmão, para escolher o médico que vai te operar e que pode te matar. Isso é bizarro. Agora, na produção veicular, nós temos um impacto negativo muito grande, porque, relembrando, senhores, dos pontos primordiais do socorro mútuo é ser um grupo restrito, né? Isso não quer dizer que você tem que ter só 20 ou 30 associados. Você pode ter milhares, mas tem que ser um grupo restrito. Sim. Né? Isso é uma conversa para muitas horas, né? Explicar o que é. Quero trazer você de novo para falar sim, somente dessa questão do grupo restrito. Podemos falar sobre isso, mas eu sempre sustentei isso. Em 2018, eu tive um julgamento de uma ação minha no STJ, que o STJ afirmou esse entendimento de que para ser socorro mútuo tem que ser grupo restrito. Desde então, intensifiquei essa luta, mas o que nós vemos hoje são associações anunciando pelas redes sociais, anunciando em rádio. Isso tudo, né, acaba criando essa alteração na natureza jurídica. Né? Você pode atender a vários critérios, mas Sim. o que eu tenho visto, inclusive, Guzmão, nas sentenças, é esse impacto do marketing mal feito, porque os juízes têm observado isso. Eu tive um caso, né, de uma grande decisão que eu tive alguns anos atrás, foi uma coisa quase impossível numa ação de produção veicular, que eu consegui cassar uma decisão. E foram horas de argumentação com o desembargador. Na hora de ir embora do tribunal, nós descemos juntos, que nós ficamos até a noite. E eu falando aquela história linda, contando para ele, falando tanto que a associação é restrita àquele público de associados. A hora que a gente chega na raja, na porta do tribunal, passou um ônibus, Guzmão, com a lateral inteira adesivada da associação. Nossa! E eu olho para o lado, eu até tropecei e dei um grito para ele olhar para mim. O que foi? Pô, cara, meu pé agarrou aqui, eu acho que eu tô machuquei aqui. Para não... Eu tive que fazer olhar. isso, né? Porque se ele olha para frente e vê um ônibus, ele ia olhar para minha cara e eu ia falar o quê? Sim. Né? Deu certo, né? Eu até levei isso para os meus clientes e falei, gente, deu certo agora, mas pelo amor de Deus, passou um ônibus na porta do tribunal. Cuidado, né? E poucos dias depois, Guzmão, nós conseguimos a decisão, ficou todo mundo apreensivo. Essa hora, né, o cliente promete tudo. Sim. Ele acende uma vela branca e uma vela preta. Acende uma para cada um, né? Reza para todo mundo. Qualquer um, né, que me ajudar aqui. Isso, mas dias depois de conseguir a decisão, ele apareceu no meu escritório. Eu tenho que fazer um alinhamento com a equipe. Era uma equipe da Globo para aprovar um comercial. Isso. E eu falei, cara, você lembra da conversa nossa? Você lembra da decisão que teve? Esse desembargador aqui de BH, ele anda na rua aqui. Eu te falei para tirar backbuzz, sei lá como é que chama esse anúncio. Qualquer propaganda. Falei ali, para né? tirar outdoor. Cara, você vai colocar um negócio no intervalo da novela das 8. E colocou. Mentira. E a decisão foi cassada. Que né? isso, E na cara? decisão, Guzmão, o juiz citou todos os lugares que ele viu o anúncio, o discurso lindo meu sobre grupo restrito, e ele cassou a decisão. Então, eu acredito que as pessoas veem isso e não entendem o que acontece na vida real com eles. E quando acontece, dói. E aí eu acho também que as pessoas acabam se enganando. Né? Sim. O meu discurso não te agrada? Pô, eu vou trocar de advogado. Aí você acha um advogado que fala o que você quer ouvir. Que te agrada, né? Pô, legal. Mas eu quero resolver o problema quando ele aparecer. Né? A natureza jurídica é uma só. Os preceitos legais que têm que ser atendidos, eles não mudam. Né? E cabe às pessoas tomarem uma decisão agora, e essa decisão é um plantio para uma colheita no futuro. É muito simples. É um grande risco, né? As redes sociais, ela traz aí um grande risco para todo mundo em geral, porque expõe o tempo inteiro. E acaba que quando você
no mundo do ego, você quer mostrar demais e acaba se expondo num período que às vezes pode te prejudicar demais, né? Nesse aspecto. A internet não perdoa, né? Não Eu perdoa. já tive casos, Guzmão, de clientes totalmente errados e que eu cheguei a falar, eu citei especificamente isso, olha, apaga suas redes sociais. Apaga. A gente está passando por uma investigação, né, sobre crime financeiro muito grave. Cara, apaga suas redes sociais, porque não dá nem para escolher um post ou outro, tem que apagar tudo. Sim. E eu senti um sofrimento tão grande da pessoa de ter que apagar aquilo ali. Eu vejo que algumas pessoas, Guzmão, vivem uma vida paralela. Criam um personagem, né, e acabam vivendo mais aquele personagem da rede social do que a vida real. E alguns desses clientes, eles se negam. Ele aceita tudo, ele topa tudo. Na hora de apagar a rede social, eu já ouvi alguns nãos, que dá vontade de chorar, na verdade. É isso, paga um preço absurdo por conta de uma rede, né? Por conta de uma rede, porque você vê que aquela realidade que a pessoa vive na rede é mais importante do que a realidade real. Sim. É uma coisa triste, né? É um impacto muito negativo que eu vejo das redes sociais. Não dá para negar a importância delas, são principalmente comunicação hoje no mundo, mas o impacto negativo é muito grande, né? E todo mundo tem que tomar muito cuidado, tanto com aspectos pessoais, né? Controlar aquele acesso, porque ela nunca acaba. Você pega a rede social, você já chegou no fim? Não dá. Ninguém chega no fim. Não consegue. É impossível, humanamente impossível. Ele não chega no fim porque ele é feito para não acabar. Sim. Ele mostra cada vez coisas que mais estão conectadas com o que você viu, curtiu, né? Então é feito para viciar. Tem um documentário no Netflix interessante, não lembro o nome agora, mas deve ser o Dilema das Redes. É esse mesmo, é fantástico. Dá medo, né? Dá vontade de apagar tudo. Nossa, cara, é perigosíssimo, né, cara? Porque você se expõe, você coloca ali coisas que às vezes você não é e causa perigos pra você mesmo. É isso. Já vi assaltos porque as pessoas mostravam onde morava, cheio de informações. Eu acredito que falta um pouco de responsabilidade, não nas redes, nas pessoas. Sim. A responsabilidade com o que você fala, com o que você expõe, com o que você propõe, e isso é muito perigoso. Eu gostaria que você contasse aqui pra gente um problema, né, que você teve defesa desse problema e que ficou muito marcado na sua vida, foi muito difícil, uma história que seja muito complicado dentro desse aspecto que você ganhou. Bom, tem uma história ótima, eu acho que ela serve até como um direcionamento para os advogados mais jovens. Pegando esse ponto de rede social, eu acho que esse é o ponto legal. Eu fui o primeiro advogado da família, o primeiro diploma de curso superior da família, fiz tudo sozinho. E muita gente olha e fala, pô, como que ele conseguiu? Eu quero entender. Então, eu recebo muito contatos mais jovens, né, pedindo dicas e tudo de como que eu construí minha carreira. Uhum. E eu vejo que o direito ele é muito mais uma arte do que as pessoas pensam. Eu tive um caso interessante nos últimos anos e eu costumo trabalhar assim com todos os casos importantes, né? Com uma análise um pouco mais estratégica das pessoas envolvidas e não só dos fatos do processo. Uhum. Né? Então, por que, por exemplo, você falou sobre outros advogados, tem muita gente que copia de cabo a rabo, tese minha, mas perde. E por que eu ganho? Né? Você conta nos dedos as grandes vitórias em ações importantes, a maioria delas são lá comigo, tem outros advogados que conseguem. Copiar trabalho, tem muita gente que copia, mas ganha pouco e fica essa pergunta, cara, por que ele funciona essa tese comigo não? Porque não é o que está escrito. Né? O trabalho vai além. Entender o juiz, saber quem é ele. Então, uma dica que eu dou para muitos advogados é esse trabalho de bastidores. Quando eu vou despachar com o juiz, com o desembargador, eu entendo a história dele. Perfeito. Porque quando você chega na frente, primeiro tem esse trabalho, não é só no papel, né? Você tem que ir até o juiz. Já é um desafio para conseguir sentar na frente dele. Uhum. A tecnologia ela é boa para muita coisa, para outras não. Então, eu corro de despacho online, né? Tem um juiz que está lá no Pará. Eu quero ir até o Pará e sentar na frente dele, porque por vídeo eu não convenço ninguém. Sim. Então, tem que sair da cadeira, dessa zona de conforto, né? E já é o primeiro ponto aí, né? Sim. Tem que entender quem é o juiz. Saber do que ele gosta, do que ele não gosta. Porque quando você senta na frente dele, você tem 30 segundos ali para ganhar a atenção e a empatia dele. Perfeito. Senão, ele vai ficar mexendo no celular e você vai embora. Né? E não muda a realidade. Eu tive um caso, não vou dar detalhes, nomes, né? Mas foi um caso interessante de um juiz de outro estado, né? Que deu uma decisão super pesada contra um cliente meu, bloqueio total de bens, inclusive dos diretores, todo mundo, imóveis, na verdade, automóveis.
Eles amanheceram da noite para o dia completamente travados, inclusive no âmbito pessoal, todos os diretores da associação. Foi uma decisão bem pesada, né? Embora bem fundamentada, né? E esse caso, antes de ir até o juiz, né, eu pesquisei um pouco, né, vi que ele era um perfil mais legalista, né, tinha 2 livros escritos sobre direitos sociais. Ele estava na 3ª geração de criadores de campolina, né? Tinha um aras na cidade e era um grande criador de cavalos. Eu fui até esse juiz, né? Eu acho que eu estudei mais cavalo do que o processo. O processo eu já conhecia, né? Vi a história da família dele. Eu sabia que ia ter alguma identidade, porque realmente eram 3 gerações criando campolina. Quando eu entrei no gabinete, ele me recebeu mexendo no celular. Tudo bem, doutor? Senta aí, aceita um café, mas nem olhou muito. E eu olhei para um quadro, né, que tinha, e perguntei. Falei o nome do cavalo e do aras. Esse aqui é o cavalo tal? Ele quase caiu da cadeira. Ele falou, mas você conhece? Eu falei, conheço. Eu vi esse cavalo na exposição tal, em tal lugar. Mas você entende de cavalo? Não, eu crio campolina em Belo Horizonte. Nossa. Até a minha foto de rede social era eu e um cavalo, né? Dei nome para o cavalo, enfim. Foram 40 minutos falando de cavalo para depois entrar no processo. E eu consegui cassar a decisão por causa dessa conversa? Não, porque o direito nosso era bom. Sim. Eu ganhei a atenção dele e a empatia dele por conta dessa conversa sobre cavalo. Você conseguiu puxar a atenção dele, Exato. né? Exato. Eu ganhei a atenção e a empatia. E quando eu entrei no assunto, ele tinha 2 livros escritos sobre direitos sociais. Foi a direção que eu corri. Eu fui na linha dos direitos sociais, que eu sabia que ele era sensível à ideia. Sim. A petição que eu juntei pedindo a reconsideração da decisão foi toda baseada em direitos sociais. No final, não dava para dar outro resultado. Eu tive atenção, eu tive empatia, eu fundamentei com um discurso que fundamentou 2 livros escritos por ele. Nós conseguimos cassar a decisão, né, a reconsideração, Sim. por conta desse trabalho. Entrou dentro da linha de raciocínio dele, né? Exatamente. Então, eu gosto dessa história, já tive outras parecidas. Teve casos já de eu entender que o juiz era muito novo, era de uma família de juristas e uma família que teve alguns escândalos no passado. Então, eu sabia que era um juiz novo que corria de escândalo. Então, eu criei um contexto de escândalo para o processo, né? Que poderia ser algo sensível para ele, e ele correu do problema. Então, eu acho que o direito entra nisso. Muitos processos mais interessantes, os maiores desafios que eu tive, as maiores vitórias, teve esse contexto de uma visão mais analítica, né? Que ultrapassa um pouco o direito e o processo e passa por outras searas. Esse é o ponto legal do meu trabalho, né? É uma linha tênue ali, né? Mas que você consegue gerar uma linha de raciocínio com a pessoa através da empatia, do rapport, da parte onde que ele consegue identificar com você que tem os mesmos preceitos, né? Exatamente. Que bacana, cara. Eu gostaria de fazer 2 perguntas para você aqui, que são perguntas direcionadas ao público associativista, né? Só que ao associado. E eu sempre gosto de fazer algumas perguntas para quem está no ramo do direito, justamente por conta disso. Quais são os cuidados que o associado tem que ter na hora de contratar uma associação? Eu diria que o primeiro cuidado é o mesmo que qualquer outra pessoa tem que ter para contratar qualquer coisa, né? Não olhar o Instagram, o número de seguidores, não adotar isso como parâmetro principal, né? Perfeito. Mas pesquisar outros locais, né? Primeiro, buscar uma indicação, eu acho que é o melhor parâmetro para tudo. Sim. Né? Hoje de manhã eu precisei do médico, eu busquei indicação com amigos que passaram pela mesma situação e tive ótimas indicações. É isso, eu não fui no Instagram. Sim. Eu acho que conhecer as regras do que ele está contratando, né? Mesmo o seguro, né? Que é uma atividade que tem uma regulamentação mais fixa, e mais firme, existem diferentes modalidades, diferentes coberturas. As associações existe uma liberdade maior. Eu vejo muito associado reclamar, mas eu vou levar 90 dias para receber? Sim, esse é o regulamento. Por que não eu antes? E faz todo sentido. Sim. Então, eu acredito que o associado ele tem que primeiro pesquisar a história da associação, ver há quanto tempo ela existe, buscar uma indicação, né? Ver, por exemplo, o Reclame Aqui é um ponto legal de ver. Não buscar uma que não tem Reclame Aqui. Quem não tem reclamação é quem não tem cliente. Verdade. Né? Verdade. Mas ver, né? Eu tive essa conversa um dia com um amigo. Ele falou, eu ia contratar tal empresa que você me indicou, Renato. Eu indiquei uma boa empresa para ele, mas eu vi que tem Reclame Aqui. Aí eu olhei e falei assim, esse telefone seu é um iPhone, não é? Você já olhou quantos Reclame Aqui a Apple tem? É milhares. Sem responder. Sem responder. É né? verdade. Mas está aí com o seu iPhone, o mais caro. Ele, mas eu falei, pois isso, quem não tem Reclame Aqui, quem não tem queixa, não tem cliente. é quem não tem cliente.
Você tem que ver qual é a queixa das pessoas, qual é a resposta que dá. É aí que entra o que você falou, as pessoas não gostam de ler, elas gostam só de ver o número. Às vezes as reclamações lá são pertinentes ou não. Às vezes você tem uma resposta, uma confusão, algum falta de comunicação e o cara só vê o número ali e pronto. E você entrar na rede social da pessoa, é claro que ela vai estar falando bem dela. Teria que ser Perfeito. muito estúpido para estar na minha rede social falando mal de mim. Exatamente. Então, eu acredito que o associado tem que tomar esse cuidado, entender primeiro quem ele está contratando. Existem centenas de associações na região de qualquer pessoa. Ele tem muitas opções. Tem que escolher a melhor opção. Isso é um trabalho que é seu. Você não pode terceirizar isso. Sim. Né? Então, pesquise e, encontrando essa opção que parece ser a melhor, pesquisar as regras, ver se aquilo te atende. Existem associações que cobrem 100%, existem associações que cobrem 80%. Se você deixou para descobrir isso na hora do ressarcimento, o erro foi seu. Perfeito. Né? Existem associações que ressarcem com 30 dias, outras com 90. Se você descobriu isso em cima da hora, não adianta reclamar. A regra é essa. Eu vejo pessoas que contratam um serviço, aí pode ser qualquer um, buscando ter o melhor do mundo, mas pagando o menor preço. Isso é impossível, você não vai ter nunca. Sim. Eu acho que da mesma forma que as associações têm que escolher seu público, né? Quem coloca um ticket mais alto, incorpora com mais benefícios, vai atingir um público. Quem coloca um ticket mais baixo, atinge outro. Né? Aí você tem que entender o que gera valor para aquele público para conseguir configurar bem. Perfeito. Eu acho que essa matemática está dos dois lados. O associado do outro lado tem que fazer a mesma coisa. É o perfil também, né? É isso. Outra coisa que eu gostaria de perguntar a você também é a questão da indenização integral. Existe um prazo máximo na associação para estar fazendo essa indenização integral? É feita uma analogia equivocada por muitas pessoas na hora de cobrar da associação com o seguro. Aí fala, pela regra da SUSEP tem que ser 30 dias. A regra do SUSEP não se aplica para as associações. Perfeito. Existem associações que pagam com 30 dias, eu acho um prazo razoável. Existem outras que pagam com 60, eu acho que é um prazo longo, mas combinado não é caro. E tem outras que pagam com 90, tem outras que têm regulamento de 120, eu acho uma loucura, 120 dias para ressarcir. Tem algumas que divide, né? Divide o pagamento também. Agora, se tem previsão no regulamento para isso, o associado tem que aceitar. Não adianta chorar depois, né? Sim. Tem associações do mercado que tem como marca registrada, por isso que tem muito sucesso, pagar com menos de 30 dias. Tem gente que paga com 5, com 8, apurou tudo, está tudo certo. Necessita de uma sindicância perícia? Não. Está aqui tudo apurado? Já paga. Eu tenho alguns clientes assim. E aí o feedback é fantástico, o boca a boca é fantástico. Gera retorno. Gera retorno, não precisa nem de marketing. As outras que pagam com prazo maior, provavelmente o custo para o associado, a contribuição mensal, ela vai ser menor. E ele tem que saber o que ele está contratando. Não existe almoço grátis, essa é a verdade. Se você tem uma associação prometendo mais do que todas do mercado por um preço menor, provavelmente o bobo é você de contratar. Perfeito. Renato, cara, eu quero trazer você aqui mais vezes, porque eu não quero ficar só numa conversa, a gente vai falar sobre socorro mútuo, que a gente vai falar muito, eu quero trazer você aqui de novo para falar, e eu quero que você fale um pouco do seu livro, cara, de quanto é importante e quanto que você trouxe informações. Eu conversando aqui com você agora, você é quase uma enciclopédia ambulante, você tem muita informação e esse livro que você trouxe foi de extrema importância para o associativismo. Gostaria que você falasse um pouquinho desse livro para a gente e qual que é a importância dele nesse mercado. Bom, eu escrevi esse livro, é uma obra de 15 anos de trabalho, né? Muita pesquisa aqui dentro do Brasil, mas muita pesquisa fora. E eu sou suspeito para falar que a obra é minha, mas eu acho uma obra fantástica, o feedback que eu tenho de muita gente que lê. E são quase 500 páginas de conhecimento. Para mim, uma leitura obrigatória para quem está no setor, até porque eu pego desde o início da história do segmento, comparo com outros mercados. Eu falei um pouquinho aqui sobre a grande armadilha que esse discurso de regulamentação pode ser. Eu falei de alguns paradigmas, todos estão no livro. Tem um capítulo que eu falo só disso. Perfeito. Né? Vamos mostrar o livro para o pessoal aqui. Trouxe esse exemplar para você. Show de bola. Aqui, ó. Muito obrigado. Isso. Uma honra receber esse livro aqui. E eu acho assim... O objetivo foi levar informação e instrução para o mercado. Não existe uma obra no país que trata sobre o tema. Existem poucas no mundo. Existem 3, 4 livros no mundo que eu pesquisei todos eles para escrever essa obra. Traduzir, trazer para o português, trazer esse conhecimento para o Brasil.
E o interessante também, Gusmão, desse livro é que ele não foi escrito para advogado, né? Você vê que a linguagem que eu uso, eu pego muito no pé da minha equipe lá para não usar uma linguagem rebuscada. Eu falo com os meus clientes desse jeito, falo com o juiz desse jeito também. E o livro foi escrito com uma linguagem bem simples, né? Para todas as pessoas entenderem. O foco, o objetivo foi atingir o Poder Judiciário, né? Mudar um pouco a visão do Poder Judiciário. Logo no início, quando eu lancei a primeira edição, foi em 2019, algumas pessoas do mercado, algumas lideranças, tiveram uma iniciativa muito legal, que foi comprar quase 2.000 unidades e mandar para todos os parlamentares, né? Mandar para procuradores do Ministério Público em alguns estados. E hoje eu vejo decisões sendo proferidas fundamentando nas teses do livro. Então, eu acho assim, foi um trabalho muito grande, eu tenho um orgulho muito grande, né, de ter escrito essa obra e recomendo a todos aí a leitura. É uma obrigação, né? Eu, sinceramente, eu acho que é uma obrigação de quem está no mercado passar por essa imersão em conhecimento. Perfeito, são 500 páginas de informação, de dedicação sobre 20 anos de trabalho, né? É isso. Dentro desse perfil. Renato, eu quero agradecer você, mas antes eu quero fazer um bate-bola. A gente tem um canal, uma parte aqui que é um bate-bola, onde eu vou falar uma palavra e você vai responder essa palavra com algo que também te representa. Vamos lá, direito. O direito é a minha vida, né? Eu acredito que eu fui predestinado para trabalhar nessa área. Cheguei nela por acaso, né? É mais uma história ótima, né? Eu não escolhi direito para mim. Oh, que legal, cara. Foi uma ex-namorada que escolheu. Eu fiz um primeiro curso, não dei certo nele. E comecei a namorar com uma menina muito bacana e ela ficava me apurrinhando. Pô, você tem que estudar alguma coisa. Pô, mas eu já estudei, não preciso estudar de novo. Não, mas você não exerce. Pá, então escolhe alguma coisa. Ele escolheu direito. Né? E você foi? E eu me encontrei no direito, então muita gente olha para mim e pergunta, né, esses jovens que às vezes perguntam assim, como que você fez? É muito bonito falar que eu sempre quis ser advogado, nunca quis ser advogado, não planejei. Foi um acaso. E me encontrei, então eu acho que até uma história para muitas pessoas que às vezes não sabem o que fazer, eu até uns anos atrás não sabia também, né? Vendia carro, depois fui diretor de produção veicular e hoje eu tenho uma atuação muito destacada no direito, tanto aqui no Brasil quanto fora, né? Agora, em setembro, eu faço uma palestra na Lituânia. É um país que eu nunca teria curiosidade de conhecer se não fosse para apresentar uma tese que eu escrevi. Fui convidado para apresentar lá. Ano passado, eu fui professor num evento na Espanha. Então, o direito me trouxe onde eu estou. Eu tenho certeza que vai me levar muito mais longe. É só gratidão para o direito. Perfeito. Associativismo. É outra paixão para mim, né? Eu, antes do direito, né, foi associativismo que me trouxe até aqui, né? Conheci esse segmento, né, através... O associativismo, na verdade, é algo muito maior do que a produção veicular, do que o socorro mútuo. Uma das bases da nossa sociedade, né, a associação de pessoas. Isso veio da biologia, isso veio para a humanidade, lá na história antiga, né? Sim. E para mim também é um prazer muito grande ser uma das referências nesse segmento de associativismo hoje. Trabalhar com associações é um grande prazer para mim. Eu vejo muita gente ingrata, Rômulo, né? Às vezes eu vejo gente no mercado, né, que é mais da linha de prestação de serviço para associações igual eu. E às vezes eu encontro com um amigo outro que fala assim, pô, não aguento esse mercado. Eu falo, caramba, cara, você não era nada antes dele. Perfeito. Eu conversei com um cliente de associação de outro estado que ele falou para mim, não aguento mais esse mercado, essas pessoas. Eu falei, amigo, você tinha uma lanchonete e vendia coxinha. Mudou sua vida. Hoje você viaja 4, 5 vezes por ano para o exterior, anda de carro milionário, né, e vive onde você vive. Pelo amor de Deus, deixa de ser ingrato. Aí a pessoa reflete um pouquinho. Então, eu tenho só gratidão, adoro trabalhar nesse segmento, embora muitas pessoas falem que eu estou abandonando para atuar em outras áreas, eu não abandono nunca, continuo sendo a principal área do meu escritório. Mas eu gosto de desafios novos, diferentes. Eu acredito que eu tenho muito para conquistar ainda no associativismo, mas meus horizontes se expandiram e eu tenho uma atuação mais diversificada, mas nunca abandono o associativismo. Show, perfeito. SUSEP. SUSEP é uma relação de amor e ódio, muito mais ódio, né? Eu tenho uma relação boa com pessoas lá, tenho negociações abertas. Durante muito tempo não gostaram de mim lá dentro, porque muito do trabalho que era feito sustentando essa atividade saía unicamente de mim, hoje sai de outras referências no mercado também,
mas eu não consigo ver com bons olhos, né? Eu sou um estudioso do mercado de regulação. A regulação de serviços no Brasil, ela funciona ao contrário dos outros. É mais uma coisa que nós estamos na contramão do mundo, né? Eu acho que a SUSEP é o pior dos exemplos, né? Não é uma agência reguladora, é uma autarquia, mas ela regulamenta um setor e de uma forma bizarra, mas para os padrões brasileiros, né? É a forma que tem aqui. É o que aceita, né? É o que é aceito, é o que foi estabelecido por gerações muito antes das nossas, né? Eu admiro o trabalho de algumas pessoas lá dentro, muito poucas, na verdade. Eu acho uma autarquia que... Eu acho um órgão assim, que funciona, que é só prejuízo tanto para as entidades, né? Embora as proteja muito, mas principalmente para quem deveria ser protegido. Eu acho que a regulação de serviços, se você pegar qualquer agência, né? Ela deveria trabalhar em função do povo e regulando as agências. E ao contrário. A SUSEP trabalha para seguradoras, tanto que as agências estão em Brasília, a SUSEP está no Rio, perto das seguradoras. Perfeito. Então, resumindo, eu acho a SUSEP, né, acho uma vergonha. 2023. Eu fiz uma palestra na FENAPROVA no passado e eu falei, o título foi esse, 2023 é o ano da decisão, né, para o nosso mercado. Eu acho que as pessoas precisam se decidir, né, o que elas querem ser, porque o socorro mútuo, a proteção veicular, do jeito que ela está hoje, ela pode não caminhar muito bem. Nós temos uma maioria fazendo tudo errado e esse preço pode ser caro para todos, né? Então, acredito que esse ano está sendo importante, não no paradigma que alguns têm trazido, que é de causar um terror danado para criar problemas para vender soluções milionárias, igual tem acontecido nos últimos dias aí. Sim. Mas eu acho que tem que ser um ano de reflexão, né, para as pessoas, porque nós temos um novo governo disposto a mudar muita coisa para quem fizer a negociação certa. Isso pode ser muito perigoso para a gente, né? Nós nunca vamos vencer o outro lado se o caminho for esse, da negociação, do lobby e do quem paga mais. Então, se o mercado não se adequar a funcionar da forma que deve, né, que está descrito em lei, esse ano pode ser muito negativo. Mas eu sou um otimista incorrigível, né? E eu vejo com bons olhos aí o futuro, como eu sempre vi. Família. A família é a base para mim, né? Embora eu reconheça que não dedico todo o tempo que eu deveria, mas eu acho que o primeiro passo para tudo é você reconhecer o problema, né? Então, cada dia que passa eu tenho mais trabalho, mas eu tenho conseguido dedicar mais tempo para minha família, né? Minha esposa, Carol, meus filhos, Miguel e Davi, um beijo para vocês, amo vocês. E tudo que eu faço é para eles e por eles. Show de bola. Renato, eu quero que agora você fale aqui, né, suas redes sociais, fale do que você quiser falar aí, fala sobre você, do seu trabalho maravilhoso que você tem feito. Agradeço muito a contribuição que você tem dado nesse ramo de associativismo. E aí tem um espaço para você aí, para a gente finalizar. Bom, queria agradecer o espaço, né, para você, para toda a equipe aqui que está trabalhando para a gente conseguir fazer esse programa. E para o mercado, deixar o meu abraço. Eu acredito que muitos já me conhecem, a maioria me conhece. Minhas redes sociais, Renata Assis Advogado, é a mesma rede em todas. Tem um canal do YouTube interessante, geralmente compartilho os vídeos também no Instagram, que é a rede que eu uso mais. Sim. E é o que eu recomendo para quem atua no mercado seguir, né, porque... É claro que as soluções eu entrego para os meus clientes, mas muitas respostas que o mercado tem, eu costumo entregar lá porque traz um pouco mais de calma, de serenidade para todo mundo. Esses últimos dias de desespero de todo mundo por conta de mudanças aí propostas pelo STF, por conta de um terror que tem sido pregado por alguns, eu sempre gravo 2 minutinhos ali para acalmar o coração das pessoas e estou sempre à disposição de todo mundo que precisar de algo. Deixo um grande abraço para todos que estão assistindo a gente. Muito obrigado. E é engraçado, né, que quando tudo desespera, todo mundo vai lá olhar e ver a sua opinião, né? Isso é muito importante. Você vê a referência que você tem no mercado. Renato, muito obrigado. Mais uma vez eu quero agradecer a sua presença. Agradeço demais o livro, né, que você trouxe. Quero trazer você de novo para a gente falar do socorro mútuo. Isso para mim é importante demais. Você não sabe a referência que você tem e quanto você contribuiu dentro desse ramo. Agradeço demais a você, muito obrigado. Quero ver você aqui de novo e nós ficamos por aqui. Muito obrigado por esse episódio. Não deixe de compartilhar, colocar aqui quem que vocês querem que a gente traga aqui novamente. E é isso aí. Muito obrigado, Renato. Fiquem com Deus. Um abraço, até a próxima.